Então, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 13, irmãos. Se eu não me engano, o irmão concluiu o capítulo 12 na aula passada, se eu não estou enganado. E agora a gente vai adentrar aqui no capítulo 13. Capítulo 12, nós vimos a morte do apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. Os judeus se alegraram com isso e Herodes, numa medida populista, prendeu o apóstolo Pedro, pretendendo fazer o mesmo que fez com Tiago, ou seja, matá-lo. E como foi comentado pelo nosso irmão Paulinho, não é mais aquele Pedro que, diante das tempestades, ficava desesperado e até questionava o Senhor porque estava dormindo. Aqui o próprio Pedro estava dormindo, sendo que no dia seguinte, praticamente ele estava ali preparado para ser executado, né? E mesmo com várias escoltas de soldados, o Senhor, ele praticamente deu uma pausa, né? Nos soldados de todo mundo. As cadeias caíram, porque ele fala que tinha escolta fora, tinha pessoas acorrentadas, né, ao lado dele, e o anjo tirou ele lá e ninguém viu nada. Foi como se Deus tivesse pausado o mundo ao redor, tirado ele ali e depois voltasse, desse o play. Porque o Senhor é Deus, é o Senhor de tudo, ele tem todo o domínio, né? E Herodes, a gente viu que ele manda matar os soldados, porque não conseguiram prender Pedro, acharam que os soldados estavam envolvidos nisso. Eles foram mortos, como fala que fossem justiçadas. E ele, na sua pretensão, ele foi para a cidade de Tiro e Sidom. Lá falaram que ele tinha uma voz, ele era eloquente como um Deus, ele não era um ser humano, mas era um Deus. E ele se alegrou com aquilo, não deu glória a Deus, e um anjo do Senhor o feriu. A Bíblia fala que ele morreu ali comido por vermes, né, internos, expirou naquela mesma hora, tá? Então, em geral é isso. Também no finalzinho do capítulo 12 fala que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então a gente vamos agora estudar mais assim como que Barnabé e Paulo estavam congregando ali na igreja de Antioquia, tá, irmãos? Capítulo 13, versículo 1 ao 3. Alguém poderia ler, por favor? Capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Virgem de Simeão, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, os tetrarcas de Saulo, e quantos deles estavam adorando ao Senhor, jejuando o Espírito Santo. Separem agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os... Obrigado, irmão. Então, a Bíblia fala que aquela igreja de Antioquia era uma igreja bastante abençoada. Porque se eu não errei a conta aqui, tinham 5 pessoas, 5 homens, que estavam ali ministrando a palavra de Deus. Há lugares, irmãos, que não tem muitos irmãos. Às vezes, há lugares que uma congregação se resume a uma única família. Já aconteceu, no caso lá de Sergipe, Milene, que eram 2 moças, não tinha nenhum homem ali para cultuar ali na cidade delas, né? Então a gente tem que alegrar muito quando Deus ele nos dá a possibilidade de servir, né? E Deus ele não escolheu pessoas perfeitas para ministrar. Deus não veio para os que se consideram sãos, não veio para os que se consideram justos, né? Mas para redimir pecadores limitados, e que essas pessoas, em sinal de agradecimento ao Senhor, mesmo com as suas limitações, procurem proclamar o nome do Senhor Jesus, ensinar a palavra do Senhor. É claro que, como fala ali em Tiago, que muitos de vocês não procurem ser mestres, ou seja, não procurar a questão de ter uma posição de honra. Não tem que ser mestre, ser a pessoa que vai orientar a vida das pessoas, desejar isso. Não é essa a questão. Mas isso mesmo a gente não tem que desejar. Mas você se privar de pregar a palavra de Deus, porque nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que o chamou, como fala em 1 Pedro. Alguma coisa você sabe.
uma coisa você sabe, que o Senhor te ensinou. E quem convence é o Espírito Santo. É claro que a gente tem que se aprimorar, né, para a gente pregar cada vez melhor, mas a gente não tem que também pautar a questão do pregar simplesmente nas habilidades humanas. Não, a gente tem que ser fiel com o que Deus nos deu. Seja pouco, seja muito, que a gente tem que ser fiel ao Senhor para aquilo que Ele nos deu. Aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito também. Né? Então, aqui tinham pessoas que tinham um Saulo, né, que no caso aqui ainda está chamando de Saulo, não de Paulo, né, no capítulo 13. Tinha um Saulo, um homem extremamente instruído, conhecia bem as Sagradas Escrituras. E tinha Barnabé, um homem já muito elogiado. Os irmãos podiam se acomodar. Já tem Saulo, já tem Barnabé. Então, para que a gente vai ficar pregando? Não, mas eles queriam, né, glorificar o nome de Deus, proclamando, né, as virtudes do Senhor, glorificando o Senhor na pregação, no estudo. Então, fala que Barnabé, Simeão, 2, né, por sobrenome Niger, 3, esse Lúcio de Cirene, 4, Manaém, Colasso de Herodes, aí na versão do nosso irmão Paulinho, que foi criado com Herodes. Colasso é uma palavra que fala que teve a mesma ama de leite, Então a gente não sabe se a mãe de Manaém era uma empregada do palácio de Herodes e geralmente as mulheres ricas não queriam dar de mamar os bebezinhos, mesmo os bebezinhos de rei, porque você sabe que dá trabalho, né? Aí as mulheres ricas às vezes contratavam a ama de leite, uma mulher que tinha tido um filho, estava com os seios cheios de leite materno, então pagavam para ela e ela amamentava ali o filho do rico. Pode ser isso, né? Que a mãe de Manaém era uma dessas servas, dessas empregadas, né? Então, o mesmo leite que o rei Herodes tomou, Manaém tomou também, né? Ou ele era uma pessoa nobre mesmo e foi criado junto, né? Seja como for, a gente vê que pessoas que estavam, de certa forma, tinham acesso ao poder, né? As figuras de poder da época, se renderam ao Senhor também. É claro que a maioria das pessoas, o próprio apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios, a maioria das pessoas que geralmente se rendem ao Senhor são as pessoas que são menos abastadas desse mundo, menos ricas, do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque a própria necessidade, amados, a dificuldade de você lidar com as coisas da vida, paradoxalmente te livra da ilusão de que você é autossuficiente, de que você não precisa de ninguém. Agora, a riqueza, muitas vezes, engana a pessoa, deixa a pessoa orgulhosa, presunçosa, para falar besteira acerca de Deus. Né? Então, a grande maioria das pessoas, né, que se rendem ao Senhor, geralmente não são ricas, mas há pessoas que são abastadas, possuem alto nível de educação, de acessibilidade aos recursos culturais, têm ótimas finanças, não é? Abastadas, ricas, mas mesmo assim amam o Senhor. Não deixaram essas coisas enganar, tá? Não deixou essas coisas enganá-los. Ele sabe que o dinheiro ele é importante, mas ele não compra a felicidade, né? Quantos grandes artistas aí se destruem, são infelizes? Quantos famosos aí têm casamentos destruídos, famílias destruídas, né? Então, dinheiro pode trazer certo conforto para a gente? Evidentemente que sim, amado. Mas ele não garante a felicidade, tá bom? Há um vazio no profundo do coração do homem que só é preenchido por Deus. Mais à frente a gente vai ver alguns dessas pessoas na época eram poderosas e acabaram abraçando a fé no Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, Manaém aqui, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Interessante, aqui ainda, a Bíblia está chamando, nesse ponto, ainda está chamando o nosso irmão Paulo de Saulo ainda, tá? Inclusive o Espírito Santo, irmãos. Até esse ponto aqui, eu acho muito interessante, até esse ponto aqui, o próprio Espírito Santo ainda estava chamando Paulo de Saulo. Olha só, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, o próprio Espírito Santo chamando
o apóstolo Paulo de Saulo. Separe agora, né? Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles foram escolhidos a dedo para esse trabalho missionário aqui de pregação, que vai ser nos outros povos, né? Nos outros povos ali conhecidos. Uma coisa que me chama também a atenção aqui, que era uma congregação que tinha muitos homens ali, 5 homens que estavam exercendo o papel de profecia, de pregação, e a igreja, a Bíblia fala que a igreja ela orava, estavam jejuando, buscando a presença de Deus, né? A igreja junto aqui. Aí fala aqui no versículo 3, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, impor as mãos tem alguns, não tem vários significados, pelo menos 3 significados aqui no Novo Testamento que a gente consegue ver, e alguns deles se repetem até no Velho Testamento. Um dos significados de impor as mãos, que aparece no Velho Testamento, é de consagrar alguém para uma obra, um cargo, tá bom? Tá? Um cargo. Então, a gente vê isso lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Quando era o significado de imposição de mãos, no sentido de que está separando aquela pessoa para um determinado trabalho, um determinado cargo, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, fala o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecias, com a imposição das mãos do presbitério. Então foi o presbitério que passou esse dom para Timóteo? Não, tá bom? Aqui, a palavra dom aqui, o dom pode significar, não é aquela capacidade de fazer milagres que os apóstolos impunham. Então, tem significado também. A imposição que era feita pelas mãos dos apóstolos para que eles recebessem o batismo do Espírito Santo, e eles eram capazes de ter esses dons espirituais no sentido de fazerem milagres. Mas também, quando Deus ele te separa para uma determinada obra, e te capacita para aquela obra, isso é chamado de dom também. Não é dom miraculoso, mas uma oportunidade que Deus te dá para manifestar o potencial que você já tem, que Deus te deu, manifestar e aprimorar uma habilidade, um potencial que você já tem, isso é chamado de dom na Bíblia também. Não é só chamar de dom os milagres, a capacidade de fazer milagres, mas uma obra, uma oportunidade que Deus te dá de aprimorar uma capacidade que Ele já te deu, e que é no caso de Timóteo. Não é uma coisa miraculosa, mas o Espírito Santo revelou para os profetas ali da igreja que Timóteo tinha capacidade de se dedicar à leitura da palavra e ensinar. Então é por isso que ele falou assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, o Espírito Santo falou, eu quero que Timóteo pregue a palavra, eu quero que Timóteo exerça esse trabalho de estudar a Bíblia e ensinar. E os irmãos foram lá e consagraram Timóteo com a imposição de mãos para aquele cargo. Oraram por ele, tá bom? Oraram por ele. Não era uma... Entenderam, irmãos, a diferença de significado? Então, praticamente são esses dois principais significados. Uma que era exclusivo dos apóstolos, que era importante receber o Espírito Santo e tinham capacidade de fazer milagres. A outra, quando ele separava alguém, né? Separava alguém para um trabalho, geralmente com a indicação do próprio Espírito Santo, e eles, em consagração para aquele trabalho, eles oravam por eles impondo as mãos, tá bom? Impondo as mãos. Então, a gente sempre tem que estar orando pelos irmãos, tá bom? Quando eles estiverem exercendo, né, um trabalho. E nesse sentido simbólico de que nós estamos impondo as mãos sobre os irmãos, sim, porque a gente está delegando a responsabilidade, eles estão representando a igreja toda naquele trabalho, naquele tipo de ministério, tá, amados? Então, eles fizeram isso, né? Em versículo 3, então, vamos voltar lá para Atos capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando, ou seja, de novo, e impondo sobre eles as mãos,
os despediram, o abençoaram, tá? Eles não tinham essa capacidade de impor, eles não tinham essas capacidades de passar, né, de impor as mãos e eles receberem o batismo do Espírito Santo. Eles não tinham essa capacidade, tá? Não é isso que está acontecendo aqui. Mas aqui tive um exemplo bíblico que estão mandando irmãos para as missões, uma missão indicada pelo Espírito Santo, e eles estavam o quê? Orando por eles, impondo as mãos sobre eles. Pode ser no sentido físico mesmo, a gente não tem um filme aqui para colocar, né? Eles colocando a mão sobre eles, assim, ou seja, estendendo a mão e orando, ou pode ser só uma linguagem técnica mesmo, impor as mãos, ou seja, eles consagraram para essa obra. Por isso eu acho, amados, que não vejo problema, tá? Eu não vejo necessariamente problema na questão bíblica de você colocar a mão sobre algum irmão e orar por ele. Qual é o problema de você tocar um irmão, ou até mesmo quando na cabeça de um filho seu, uma criança, a sua esposa e orar por ela? Não vejo problema. Jesus tocava nas pessoas, às vezes, quando ele conversava, quando ele orava, tá? Então, assim, o que a gente não pode é ficar dizendo assim, eu tenho aqui o poder né? Eu tenho aqui o poder, vou colocar aqui, você vai estar curado. Não, eu posso orar assim, colocar a mão, se eu abençoe essa pessoa e tal. Então eu não veria problema assim, se porventura a gente fosse escolher, um dia que chegasse o presbitério, né? Pessoas com qualificações bíblicas para ser presbítero, ou então a igreja consagrar alguém para ser um evangelista. Eu não vejo um problema, né? Eu não digo que é uma obrigação, eu não vejo um problema se os irmãos assim, vamos fazer uma oração pelos irmãos, vem aqui e te levantasse a mão e fizesse uma oração por eles, com as mãos levantadas. Eu não vejo problema nisso. Por causa do quê? Porque a gente tem essa referência bíblica aqui. Eles não eram os apóstolos, mas existia esse costume na igreja primitiva, não é? Então a gente procura seguir, né, o cristianismo bíblico, está nas escrituras, né? Aquilo que passou, mas os costumes que tinham no passado, se há a possibilidade de fazer isso, não vejo por que te condenar, tá bom? Claro que você pode orar sem levantar as mãos. É claro que você orando para Deus abençoar, consagrar para aquela obra, de uma certa forma, a gente está impondo as mãos no sentido de consagrando para a obra. Mas também eu não vejo, pelo menos eu não vejo problema aqui, se algum irmão levantar a mão assim, está orando por alguém, eu criticar, falar, isso aí está errado. Porque eu vejo os irmãos fazendo isso no passado. A igreja fez isso com Barnabé e Paulo. Então eu vou condenar algo que meus irmãos do passado faziam? Não vejo obrigação de... Irmãos, todo mundo tem que se ajoelhar para orar. Não vejo obrigação bíblica. Mas ao contrário também eu acho errado, você proibir alguém de se ajoelhar para orar. Porque a gente vai ver ao longo do livro de Atos que os irmãos se ajoelharam e oraram juntos. Não é? Tá bom? Paulinho? Você está colocando um ponto muito importante sobre isso aí. Eu também penso que nem você se sentido, eu também não vejo problema nenhum, não acho errado. Mas como a gente não tem certeza, algumas pessoas podem deixar estranho. Isso. Mas, na verdade, a gente não pode deixar estranho. E não é assim, deixar errado. Eu vou sentir que a pessoa se ajoelhar para orar. Exato. A gente não podemos ver que não é obrigação você fazer isso, porque a gente tem que vir para que faz se quiser. Mas se a pessoa gosta de fazer isso, a gente não tem que ficar. Exato. Deixa a pessoa à vontade. Isso. E a gente vai ver exemplos. Exato. A gente vai ver a igreja se ajoelhando para orar também, né? Então, assim, a gente tem essa abertura na Bíblia. Bem colocado, viu, irmão? Irmã Rosa? Sobre a ajoelhar, irmão, eu acho muito importante que quando a gente se ajoelha, não acreditar se render aos pés do Senhor Jesus. Entendo. Não é o pé do ser humano, mas de Deus. Né? Quando a gente se curva, né? Quando o joelho no chão, a gente curva dentro do poderoso. Entendo. Pensa assim também, né, irmão? Sim. E aí, vamos também isso aí também da laça. Eu já fiz isso várias vezes em casa de ajoelhar, meu pai. Se eu joelho em casa, eu quero ajoelhar em casa. Exato. Eu vejo no sentido para mim não é. Exato. Se não, Não pode ser que eu estou sozinho. exato. Você quer ser com a intenção certa, de real adoração ao Senhor, não para aparecer para os outros, mas de uma devoção verdadeira ao Senhor, não tem nada que impede, porque tive exemplo isso nas Sagradas Escrituras. Não posso obrigar você. Não, na igreja aqui todo mundo tem que orar, tem que se ajoelhar, porque eu não vejo isso na Bíblia também, né? Não vejo essa obrigação, mas também eu vejo a possibilidade, né? Bem colocado, viu, irmãos? Obrigado, tá? Então vamos lá, do versículo 4 ao versículo
12. Alguém poderia ler, por favor, do 4 ao 12? Guiados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salônica, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, que esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé do procônsul. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Obrigado. Então aqui é a narração de uma autoridade romana que abraçou a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia fala aqui, né, que ele era um homem inteligente. E as verdadeiras pessoas inteligentes, elas procuram conhecer antes de julgar. Porque tem gente que não, a maioria dos críticos da Bíblia, atualmente, eles não estudam a Bíblia profundamente. Eles vão lá no Google, pegam coisas de intermediários e começam a blasfemar contra o Senhor da glória. A gente vê no mundo moderno, irmãos, não uma rejeição a Deus. Tem pessoas que... Uma rejeição a Deus no sentido assim, Deus é bom. É difícil ver, claro que tem as pessoas, mas a maioria, é difícil você ver muita gente fala assim, Deus não é bom. A maioria das pessoas fala, Deus é bom, Deus tem que ser honrado, é importante ter fé em Deus. Porque as pessoas pensam que Deus é uma energia, uma coisa boa, mas a gente vê uma forte rejeição a Jesus. Porque Jesus exige compromisso da nossa parte. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Essas afirmações que o próprio Senhor Jesus fazia de si mesmo. Que não abre brecha. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É que muitas vezes o mundo rejeita e ataca o Senhor. É o espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Porque quer rejeitar o caminho da vida escolhido pelo Pai. Então, e por causa disso, muitos acabam se envergonhando do Senhor, de pregar o Senhor, e infelizmente. Mas esse homem aqui, ele ficou sabendo que tinham pessoas falando sobre Jesus, ele falou, deixa eu entender o que é isso, deixa eu conhecer isso profundamente. E a Bíblia fala que ele era um homem inteligente. Fala que, enviados, pois, versículo 4, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Por que fala desceram a Seleucia? Aqui na minha Bíblia, por exemplo, tem um mapa aqui, né? Ele está aqui quase do lado, porque é um porto, né? Está descendo lá para a Baixada, né? Para mesma forma que desce para a Baixada Santista, porque vai ter o Porto de Santos, ali de Antioquia. A Seleucia era um lugar mais baixo, porque ia estar ali na beira do mar, tinha um porto ali. E dali navegaram para Chipre, né? Que era o quê? A nação de Barnabé. A gente viu que ele era natural de Chipre. Então ele era um judeu que cresceu numa cidade grega, numa colônia grega, né? Porque Chipre era uma colônia grega, tá? Chegados a Salamina, que era um porto, né, ali de Chipre, ele fala que anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então você vê que havia uma grande comunidade judaica ali naquela ilha de Chipre, porque fala que anunciava a palavra de Deus nas sinagogas. Não tinha só uma sinagoga, tinham várias sinagogas, pelo menos duas. Está no plural aqui.
as sinagogas, então de 2 para cima, judaicas. Tinha também João como auxiliar. Quem é esse João? É o João Marcos, tá? Que é citado lá no capítulo 12, versículo 12 de Atos. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Então, a gente vê que a casa da mãe desse João Marcos, ou Marcos, lá em Jerusalém, recebia a igreja do Senhor. A igreja estava reunida orando por Pedro, quando ele estava na cadeia, na casa desse Marcos. E a gente tem mais uma informação. Marcos, né, a gente vai ver mais adiante, esse João, né, era primo de Barnabé. Primo de Barnabé. Então, você vê que, às vezes, pessoas que são familiares na carne vêm a ser irmãos em Cristo também. Isso é muito legal, né? Graças a Deus, a gente vê que parentes, né, que, graças a Deus, são parentes no sangue, mas é uma grande alegria quando os laços de sangue vão muito mais além e as pessoas ali da nossa família abraçam a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que família abençoada, né? Que família abençoada. E a tradição diz que esse mesmo Marcos, que esse João Marcos, é o Marcos do Evangelho de Marcos. É o Marcos do Evangelho de Marcos. E dizem que Pedro foi a principal fonte de informação para Marcos para escrever o Evangelho. Então, a gente vê, eu acho muito legal assim, quando as histórias dos nossos irmãos do passado estão conectadas e a gente consegue rastrear. Eu acho bastante interessante isso. Então, levaram ele como auxiliar. E versículo 6, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Então, aí já viu um personagem que exercia as artes mágicas no passado. Isso, se eu não me engano, lá no capítulo 10, se eu não estou enganado. Não, capítulo 10, não, capítulo 8, se eu não estou enganado, tá? Que era Simão Mágico, né? Simão, que abraçou a fé, irmãos. Verdadeiramente, a Bíblia fala que ele olhava ali os milagres que Filipe fazia e ficava extasiado, porque ele sabia o que era mentir, viu que aquilo ali não tinha engano, não. E ele se converteu. Mas não é porque você entrou no reino de Deus que a sua luta contra o pecado acabou. Ele foi tentado, porque às vezes uma pessoa ela deixa o mundo porque ela quebrou a cara no mundo, ela foi na sarjeta, foi no fundo do poço, foi desprezado por todos, pisado, virou capacho de Satanás. Agora tem outros que a estratégia de Satanás é mais sutil. É pessoas que Satanás permite que a pessoa lucre com a mentira, com o engano, com a trapaça. E a pessoa tem até status, porque o dinheiro, as pessoas valorizam muito o dinheiro aqui, mas no profundo você consegue mentir para todos, mas não para você mesmo. No fundo ele sabia que ele era pecador. No fundo alguma coisa na consciência lhe acusava. E sempre ter aquele vazio do ser humano que o ser humano tenta preencher com tudo. Mas é que só vai ser preenchido se ele realmente se rende a Deus e se arrepende dos seus pecados. E Simão, ele tinha prestígio, tinha muito dinheiro. Ele ganhava dinheiro com isso. Aí de repente quando ele se converte, ele vai ter que largar isso. Se o salário dele era de 50 mil reais por mês, agora ele vai ter que aprender a se virar de outra forma. Mas ele falou, ainda assim, é melhor eu perder isso do que perder minha alma. Mas ele foi tentado. Porque quando ele viu lá o Pedro e João lá impondo as mãos e a pessoa recebendo o dom do Espírito Santo, falou, opa, ele ainda tinha grana. Se eu tivesse dom, quem sabe, né? Talvez, isso aqui já não está no texto bíblico, mas eu falo, conjectura. Quem sabe ele tentaria, de uma certa forma, comercializar aquilo também. Para quem pagar muito caro, eu ver que pode, eu passo o dom do milagre. E você vê aquela repreensão para Pedro, que falou assim, ó, eu vejo que você tem semente de amargura no seu coração, que fica com o seu dinheiro para perder. Ore para Deus, porque sua alma está em perigo. E ele mostrou um certo temor. Ore por mim. Mas aqui não. Aqui é outro que ganhava, era charlatão, enganava as pessoas, e quando a verdade estava chegando para libertar as pessoas, ele vai se opor à verdade. E tem gente que é assim. Tem gente que prefere atacar a verdade do que se arrepender, por causa do orgulho, por causa da presunção. É gente de mente pervertida, que prefere atacar o evangelho do que se render ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E um deles era esse homem aqui chamado Bar Jesus,
né? Que tem um significado de filho de Jesus, né? Mas também ele era chamado como Elimas. E esse charlatão estava próximo a esse procônsul. Então ele tinha um certo status. Ele não era qualquer um também. Ele era um charlatão, era um mentiroso, mas era um mentiroso que mentia bem. Porque ele conseguiu, de uma certa forma, estar próximo ao procônsul. Procônsul, irmãos, é como se fosse o governador de uma cidade grega. Na verdade, aqui está no Império Romano. Então os romanos tem as eleições, né, para escolher os governadores. Naquela época não tinha eleições, era o próprio imperador romano falava: esse aqui vai ser o governador de tal lugar, esse aqui vai ser o procônsul. E os governadores ali daqueles povos eram chamados de procônsul, tá? Procônsul. Então, quando estava com o procônsul Sérgio Paulo, que fala aqui, um testemunho do próprio Espírito Santo, que era homem inteligente. Tem muita gente que é culta, mas não é inteligente. Porque se você não tem inteligência para viver uma vida digna, feliz, útil a você mesmo e aos outros, e acima de tudo, você tem a capacidade, Deus te deu a capacidade de pensar, mas você perverte essa capacidade que você herdou de Deus, porque o cérebro é uma criação de Deus, e você usa esse cérebro contra Deus, você não é inteligente, você é burro. Você pode ser instruído, você pode ser erudito, você pode ter tido as melhores escolas, mas se você usa o cérebro criado por Deus para tentar atacar Deus, para não fazer aquilo que Deus, escolher meios para fugir da sua responsabilidade de obedecer à autoridade absoluta do universo, que é o Senhor, você não é inteligente de fato, você é burro. Ele era inteligente. Ele poderia ainda não conhecer o Evangelho, mas se ele tivesse as informações coerentes, ele saberia julgar o que é certo. Tem gente que rejeita Jesus, mas ele não vai buscar estudar com clareza, buscar as fontes, buscar as provas. É isso que uma pessoa inteligente faz, tá? É isso que uma pessoa inteligente faz quando tem dúvida. Ao invés de rejeitar, quando vê uma mentirinha, não, deixa eu ver, deixa eu estudar, deixa eu buscar as evidências, deixa eu ver o que realmente tem peso. É isso que uma pessoa inteligente faz. E é isso que Sérgio Paulo fez, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O que é ser diligente? É dedicado. Ele diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Ele se esforçou para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero conhecer. Talvez, amados, às vezes simplesmente por um interesse intelectual de começo. Às vezes acontece assim, sabia? Eu conheço uma pessoa que eu percebi que começou a estudar a Bíblia comigo, simplesmente por um interesse apenas intelectual. Mas foi humilde. Deixa eu ler, deixa eu estudar. Mas à medida que foi passando os estudos, ele ainda não se converteu. Mas eu vejo ele falando já diferente. É porque a pessoa mesmo não percebe a transformação. Mas eu vejo a pessoa, coisa que ele não falava antes, ele fala: Jesus é o nosso Senhor. Jesus é quem morreu por nós. Jesus que tem todo o poder. Jesus que perdoa. O Espírito Santo que nos guia. O que é isso, amados? O que é isso? É a transformação do Evangelho que está operando no coração dessa pessoa. Então, às vezes, uma pessoa, por interesse, né, apenas intelectual, mas ele é sincero, deixa eu ver o que fala. O Evangelho vai mudando a mente dessa pessoa. Tem os ateus sinceros e os ateus todinho, irmãos. Tem o ateu sincero que não acredita, mas assim, antes de eu rejeitar, deixa eu lá buscar. Tem um caso, que é o autor daquele livro que deu origem ao filme Ben-Hur. Ele era um ateu e ele falou: eu vou estudar o Novo Testamento inteiro, a Bíblia, e eu vou mostrar os argumentos lógicos aqui de que Jesus é uma farsa. E ele foi estudar, ele foi a fundo. E pelo que diz a biografia dele, ele teria se convertido a Jesus Cristo. Tanto que o filme Ben-Hur, o livro Ben-Hur, é a história de um judeu que se converte a Jesus, que se torna um cristão. Mas tem outro não, que não lê a Bíblia, foge da Bíblia como o diabo foge da cruz. E mente: eu já li a Bíblia, eu medito na Bíblia. Mente, porque não lê, não foge, não medita. Mas esse não, ele se esforçou. Eu quero saber o que é, eu quero ouvir. Mas se lembra da parábola do semeador, amados?
a palavra a semente que caiu na terra dura, vem Satanás e que representa as aves dos céus e arrebata a palavra, né? Então, o diabo tem os seus servos também. Então, ele sempre vai tentar levantar pessoas para tentar ridicularizar o evangelho, para tentar te ridicularizar. E quando você estiver pregando a palavra para alguém, para tentar atrapalhar. Foi isso que aconteceu, no caso aqui com Elimas, como fala aqui no versículo 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Eu não consegui entender isso, amados, tá bom? Eu não consegui entender isso, porque Bar Jesus não significa Elimas, tá bom? Elimas, que parece que é a tradução de o mágico, né? Não sei, porque Bar Jesus significa filho de Jesus. Vai falar que ele era judeu mágico, falso profeta. E aqui, no versículo 8, fala de Elimas. Eu acredito que está falando do mesmo personagem. Então parece aqui que Elimas era como se fosse um nome que ele era realmente conhecido. O nome dele era Bar Jesus, e parece que ele tinha um nome assim, que ele era conhecido pela população, que era Elimas. E Elimas, talvez traduzido, signifique o mágico. Né? Algo semelhante lá a Simão, né? Que era conhecido como grande poder, né? Como a gente viu lá no capítulo 8. Então ele se opunha, né? Procurando afastar da fé o procônsul. Sabe por que ele estava querendo afastar da fé o procônsul? Porque se o procônsul se convertesse a Jesus, era menos um para ele explorar. Era menos um para ele explorar. E o procônsul, como era um governador, irmãos, tinha o quê? Muito dinheiro. Você acha que o dono do bar vai querer que uma pessoa se torne cristão? Você acha que o traficante vai querer que uma pessoa se torne cristã? Você acha que esse mundo que lucra com os vícios, pornografia e outras coisas mais, carnaval, festanças aí, vai querer que as pessoas se convertam? Irmãos, para muitos o Deus desse mundo é o dinheiro. E uma pessoa que está no pecado é uma pessoa que é explorada, escrava, que é enganada, explorada a favor de alguns poucos. Então vai ser menos um otário, assim, menos uma pessoa para ele enganar, tá? Então, quando alguém quer impedir de você se converter a ele, não vai ter mais aquela pessoa que vai estar comigo para pecar comigo, ou então para ser meu laranja, ou para ser aquela pessoa que vai pagar o meu vício, que vai estar comigo assim para não quebrar a cara sozinho. Ou então vai ser, se essa pessoa se converter, se ela vê eu fazendo algo que é errado, se ela se converter de fato, ela vai me corrigir, ela vai me confrontar. E como a pessoa é orgulhosa, rebelde contra o Senhor, ela não quer isso. Então vai contrariar, porque não quer ser confrontada pela luz. Mas aí, amados, a Bíblia fala aqui no versículo 9, todavia Saulo, também chamado Paulo. Então a partir desse versículo aqui a gente vai ver agora Paulo sendo chamado de Paulo. Tem uma nota de rodapé aqui, amados, que fala que era comum na antiguidade uma pessoa ter um nome de origem hebraica e um nome de origem romana ou grega, para que quando tivesse com os judeus usasse aquele nome e quando tivesse com os gregos usasse tal nome. E a partir de agora, como o apóstolo Paulo vai estar no meio das pessoas que são fora da terra de Israel, vai ser usado o nome Paulo. Me parece a explicação um pouco, para mim ela não dá uma resposta tão clara para mim, tá? Pode ser possível, tá? Pode ser possível. Tem outra tendência que fala o seguinte, que era comum ali entre os antigos cristãos, que depois da sua conversão, que eles acreditavam uma mudança de vida tão radical, e eles se envergonhavam tanto da vida que eles tinham no passado, que eles aceitavam, que eles procuravam ter até mudar de nome, para mostrar que eles eram uma outra pessoa, assim, que nasceram de novo, eles são uma outra pessoa, que aquela velha pessoa faleceu, né? Ele está morta, né? Aí usa exemplos como no caso de Pedro, que Jesus mudou o nome dele, mas foi Jesus que mudou o nome, né? De Pedro. Aqui a gente não tem uma referência que foi o Espírito Santo que mudou o nome de Paulo. A gente não tem essa referência. Inclusive o próprio Espírito Santo chama Paulo de Saulo, tá? Então, para as duas vertentes, a gente não tem certeza absolutas, tá? Mas pelo que eu pesquisei,
A palavra Paulo, em latim, e também tem a palavra Phaulos em grego, Paulo, né, em grego também, significa baixo, pequeno, que não é o nome de Saul, tá bom? Que é Saulo, né? Saulo parece que tem um nome mais engrandecedor, talvez em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, nome de rei. Então, escolher esse nome, Paulo, que significa inferior, pequeno, pode mostrar uma atitude, pode dar indicar para a gente uma atitude de humildade mesmo de Paulo, né? Que se reconhece como o maior dos pecadores, aquele que antes era visto como o melhor aluno ali aos pés de Gamaliel, a pessoa mais capacitada, mas ele viu que na verdade ele perseguiu a igreja do Senhor, eu sou pequeno. Então há essas possibilidades, tá bom? Então, como fala aqui que o primeiro versículo aqui, que todavia Saulo, também chamado Paulo, eu tive que fazer essa consideração, tá? Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos. Olha só, hein? O apóstolo Paulo deu uma encarada, hein? Deu uma encarada em Elimas, irmãos. Encarou Elimas, fixando nele os olhos. Encarou mesmo. Confrontou o mal. Não se deixou intimidar, não, irmãos. Cheio do Espírito. Encarou. Você vê assim o ardor, né? De ver alguém lutando contra a verdade. É claro, amados, que o próprio apóstolo Paulo falou que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Que a gente tem que ter moderação no falar, no agir. Mas há casos e casos, tá? Há casos e casos. A gente também não pode ficar se intimidando e quando a gente falar a verdade, não se deixar render por causa de mimimi. Tem pessoas que pisam no evangelho, falam asneira, não respeitam a nossa fé, mas depois a gente confronta eles e joga por terra as porcarias que eles falam do nosso Senhor, depois ficam se doendo. Aqui o apóstolo Paulo, ele fitou. E as palavras do apóstolo Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, não foi de carinho, não. Olha só o versículo 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, filho do diabo. Você viu? Se você falasse hoje para alguém isso aqui, mas é que nem eu falei, né, irmãos? Cada caso é cada caso, tá bom? Mas aqui aqui eu acredito que foi, sabe, o apóstolo Paulo pregando ali o evangelho. E tudo que um evangelista mais quer, amado, é que as pessoas se convertam ao Senhor, né? Se convertam ao Senhor. E a pessoa querendo ouvir, a pessoa ali atrapalhando, querendo impedir a salvação daquele homem. Paulo, ele foi ali e confrontou, pois agora eis está aí sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e a escuridade, e andando à roda, procurando quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, né? Ficou livre desse charlatão. Foi ruim você ser mas o mágico que pegou para si. Exato, creu. Através de uma tragédia, outra pessoa vai. Foi uma coisa que a Sofia comentou comigo hoje, que, claro, ninguém gosta de sofrer, o pecado é pecado, Deus não se agrada quando as pessoas fazem besteira e se opõem ao evangelho, mas se a gente não perde a fé diante das injustiças que as pessoas cometem contra nós e somos fiéis ao Senhor nesses ataques, Deus pode reverter isso para a honra e glória dele. Por exemplo, a Sofia falou que teve um caso aí, que eu não fiquei sabendo pela Sofia, que uma mulher meio doida, pegou um refém, uma mulher como um refém. Depois a polícia conseguiu libertar ela. Aí entrevistaram a mulher, né? O que você estava pensando? Né? Porque parece que a mulher estava correndo, mas tentou manter a calma, a mulher manteve a calma. Aí a mulher falou assim, eu estava calma porque, não sei se foi sábado, domingo, ela falou, há poucos dias eu me batizei na igreja, então por isso eu estava calma, porque eu me batizei, não é? Eu fiquei preocupado, falei, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu fiquei calma porque eu me batizei na igreja. Ó, não está aqui, amados, em questão se ela fez com a forma correta ou não, mas uma coisa é certa, isso
Para quem teve acesso a isso, o nome de Jesus foi testemunhado. A necessidade de o quê? Se reconciliar com Deus. E a mensagem dela é o quê? Se acontecesse alguma coisa comigo, eu procurei obedecer aquilo que o Senhor me falou antes de partir. Então, tem coisas que ela não queria que acontecesse aquilo com ela. Mas isso acabou sendo usado para a honra e glória do Senhor. Foi o que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Ele não queria que ele fosse preso por fazer o que é correto, por pregar o evangelho. Não. Mas ele falou assim, mas eu tenho pregado o evangelho para toda a guarda pretoriana. Tá? Então é isso, amado. Obrigado pela paciência. Obrigado, viu, irmão, pelo comentário.